Gente, boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa edição especial do programa Bom Físio. E nós estamos aqui na semana de aquecimento, né? A segunda semana de aquecimento para o evento, o seminário Avaliação que Fecha Tratamento. E na live de hoje nós temos uma convidada especial, que é a Estela. Então, vou convidar aqui a Estela. E para quem ainda não está sabendo, né, desse evento, desse seminário, o link está aqui na minha bio. Clica lá, vão ser 3 aulas 100% gratuitas, 100% online, onde eu vou te ensinar como fechar tratamento com o paciente, já logo na avaliação, sem ele reclamar dos valores. Beleza? Bom, vou chamar aqui a nossa convidada, Estela. A Estela, vou deixar para ela se apresentar, para quem não conhece. Ei, Estela, tudo jóia? Tudo ótimo. Ai, então tá bom. Coisa boa. Tava na correria aqui, dei uma paradinha, que hoje está difícil, mas vamos lá. Hoje tá corrido aí, né? Corrida para todo mundo, né? Tá corrido. Mas então, Estela, se apresenta aí pro pessoal, para quem não te conhece, né? Eu sou fisioterapeuta, especialista em uroginecologia e obstetrícia. Eu sou mentora de fisioterapeutas pélvicos e eu ajudo o fisioterapeuta a lascar sua agenda em menos de um ano. Então, o meu propósito é ensinar o fisioterapeuta pélvico a saber captar paciente e saber atender com qualidade esse paciente, porque nada adianta captar paciente se você não sabe o que fazer com ele depois. Então, meu propósito é esse: eu ensino a captar paciente, ensino a manter ele no tratamento, realizar um tratamento de excelente qualidade com as técnicas da fisioterapia pélvica e a gente dando resultado a essa pessoa, né? Implementando, assim, os resultados que a fisioterapia pélvica pode trazer para o tratamento. Então, meu intuito normalmente é esse, né? Que é ensinar fisioterapeutas pélvicos, fisioterapeutas que gostam da fisioterapia pélvica e fisioterapeutas que estão mudando de carreira profissional, às vezes não gosta da área de atuação, não está se sentindo bem naquela especialização, naquela área de atuação, e muitas pessoas olham para a fisioterapia pélvica como passaporte de crescimento, até porque é uma área que tem muita valorização e muita valorização não só dos pacientes e médicos, mas também plano de saúde, e a gente começa assim a crescer, como eu chamo, semear na pélvica. A gente vai plantando devagarinho e colhendo os frutos do nosso crescimento profissional, que é estabilidade financeira, né, crescimento de várias formas, né, tanto financeiro como de realização profissional, que é tão ruim você estar numa área que você até gosta, mas que não tem aquele retorno que você quer. Você se esforça tanto para trabalhar, para atender, você faz pós-graduação, você faz tudo, mas não vem aquele retorno. E o fisioterapeuta gosta de armazenar diploma, né? A gente estuda e tem 20 diplomas. Aí faz RPG, faz liberação miofascial, ventosoterapia, acupuntura. Aurículo, ventosa. Aí assim, tem 300 diplomas, mas o que o paciente quer saber disso? Ele quer resultado. Ele quer o resultado dele. Então, ele não quer saber disso. Ele quer saber se você é um profissional capaz de dar o resultado que ele precisa. E ele merece. Exato. Ô, Estela, eu já gostaria de te agradecer, né, por você estar aqui, vir participar, né, do meu programa Bom Físio. E esse programa eu faço toda terça e quinta, às 20h30. Porém, eu tô numa semana aqui de aquecimento para um evento que eu vou fazer, que vai começar na semana que vem, um seminário. Então, eu vou fazer um seminário semana que vem, seminário Avaliação que Fecha Tratamento. E aí eu tô live, essa semana eu vou fazer live de segunda a quinta. Legal. Então eu quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade, por você ter vindo aqui, pra gente bater um papinho. E para quem sabe, gente, a live de hoje nós vamos falar sobre a relação. Então, a relação entre a avaliação fisioterapêutica e a captação, né, de pacientes. Sim. E também, para quem não me conhece, eu sou Rayane Marques, também sou fisioterapeuta, sou aqui de Minas, então assim, né, eu sou bem mineirinha, a gente tá aqui nas extremidades. Extremos,
Eu sou mineira, sou fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia e mentora também de fisioterapeutas. Eu ensino o fisioterapeuta a fechar com qualquer paciente na avaliação sem ele reclamar de valores. Então, sabe que é aquela pessoa que marca a avaliação e chega na hora ele rapa fora? Ele, depois eu te procuro. Você não tem um desconto? E aí acaba que a gente vai cedendo e daquele desconto sair pela metade do valor que você deveria cobrar. Às vezes só por falta de opção, não ter como, para não perder o paciente. Uhum. Então, por trás disso, né? Então, também sou mentora aí de físios. Também tem um curso online, né? Que eu chamo de Comunidade Fisioterapeutas Atualizadas. Muito bom. Pélvica, né? Isso. E muitas vezes o profissional acaba cedendo à vontade do paciente e acaba não sabendo se posicionar, né? De forma como profissional mesmo. E isso é uma desvalorização tão grande do profissional que a gente, por dar esse desconto, por ceder, a gente está mostrando que a gente aceita qualquer coisa. E isso é a pior coisa para se começar um tratamento. Porque se você já abre no início, imagina o resto do tratamento com aquele paciente. Vai ser um paciente que falta, vai ser um paciente que atrasa, vai ser um paciente que lhe deixa na mão e nem justifica que não foi o tratamento. Então, a avaliação, eu sempre digo que é um momento muito importante da gente dar a responsabilidade para o paciente, né? Dele realmente embarcar. Sim, com certeza. E assim, a gente já entrando, né, no nosso assunto aqui da live, a importância de captar esses novos pacientes, né? Então, assim, você vai captar os pacientes e aí você atrair esses pacientes, você tem que ter uma estratégia por trás ali desse primeiro contato. Porque o paciente, igual você falou, se ele não vê confiança, se você não passar uma confiança para ele do seu tratamento, ele não vai, primeiro, fechar o tratamento, porque você não passou confiança. Então, é a mesma coisa a gente querer fazer qualquer procedimento cirúrgico com algum médico que não te passar confiança. Você não vai querer botar sua vida em risco. Então, a primeira coisa, a gente passa confiança e depois você mostrar para o paciente que ele precisa do seu tratamento ali para ele poder continuar. Senão ele vai faltar. E na parte de captação, qual é a melhor estratégia assim, que você diria hoje em dia para atrair mais pacientes? Então, essa pergunta é difícil, porque hoje em dia a gente tem muitas formas de captação de paciente e eu não acredito em que uma resolve tudo. Eu acho que a gente não pode investir nosso dinheiro em só uma coisa, a gente tem que distribuir em vários tipos de recursos. Mas, hoje em dia, o que é de graça e que a gente pode começar a implementar desde recém-formado ou antes, na graduação, é o Instagram. Então, o Instagram é uma porta incrível de crescimento profissional. E hoje em dia, um profissional sem Instagram, infelizmente, está arriscado ao fracasso, porque os pacientes procuram isso. Então, mesmo ele vindo de outra porta, de outra forma de captação, mas ele vai para o seu Instagram para ver como é os resultados que você conquistou, se você atua especificamente naquela disfunção. Então, eu não acredito em uma única forma de captação exclusiva. Eu acho que a gente precisa estudar sobre mais de uma e ter essa segurança de investir em mais de uma formas, estratégias de captação. Mas o Instagram é a mais rica que a gente tem, porque a gente tem a capacidade no Instagram de ensinar a pessoa que ela tem uma disfunção. E nenhuma outra porta a gente consegue fazer isso. Então, no Instagram a gente ensina o que é uma dispareunia, no meu caso, né, que é a dor na relação sexual. No Instagram a gente ensina o que é aquela disfunção e a gente não precisa de alguém para dizer para o paciente que ele precisa daquilo, de um médico, de outra porta. A gente se torna a porta conhecedora daquela área de atuação. Então, se é da traumatortopedia, pelo teu Instagram você pode mostrar, olha, essa forma, essa postura está errada. E assim você consegue adaptar essa postura ou mostrar os valores do teu serviço. E a indicação boca a boca é muito bom,
Mas eu acho que nada é tão bom quanto o Instagram, porque a gente consegue dar consciência ao paciente do que ele precisa. Sim, é igual eu comento também muito com as minhas alunas, a questão de ali ser o seu cartão de visita, né? É um outdoor de graça, né? A melhor coisa. Porque, assim, quantas pessoas, se você abrir o seu consultório agora, sem quase nenhum investimento, assim, sem dinheiro para investir naquele negócio, e quantas pessoas vão passar na sua porta? 50, 100, 200 no máximo. E uma postagem que a gente faz, se ela é bem estruturada, bem amarrada, quantas pessoas a gente consegue alcançar? E, assim, é infinito, né? O céu é o limite. Então, assim, a gente consegue ter esse panorama enorme com o Instagram sem que você investir muito nisso, né? Você pode até investir um pouco na plataforma, mas você não vai investir tanto quanto uma estrutura de uma empresa, por exemplo. Então, é um O custo-benefício. alcance é muito maior, né? É, O alcance é muito maior. isso. A gente consegue ganhar muita visibilidade estratosférica, vou dizer assim, com o Instagram. Bem diferente do que outras formas de captação de paciente. E aí, quando a gente tá lá, né? Você tá colocando, fazendo os posts amarrados, né? Igual você falou, distribuindo ali e sendo vista por milhares e milhares de pessoas, isso certamente alguém vai te procurar. Isso. E aí a nossa relação, a ideia, né, da nossa live. Que alguém vai te procurar ali, alguém vai mandar para você ali um oi, gostaria de saber mais sobre a sua consulta, sobre a sua avaliação. E essa porta, esse primeiro contato, ele é importantíssimo, senão você coloca tudo por água abaixo. Isso. Uma das coisas que eu falo é sobre os valores, né? Então, assim, paciente quando está pescoçando, é igual quando ele está no shopping. Né? O paciente mandou um oi, quer saber sobre a sua avaliação, ele está no shopping. Ele está pesquisando. A gente, quando está no shopping, está olhando vitrine, né? O que é mais barato, você vai agradar mais. Mas você fica assim, nossa, o mesmo casaco numa loja custa R$ 300, na outra tá 50. A gente quer o quê? Valor. A gente não quer saber Isso. O preço, aquele real, quanto vale aquilo. quanto que vale. A gente não quer saber se o produto do casaco de 300 é melhor, que tampa frio, né? A gente só quer ali, visual, é bonito, é igualzinho. Preto, de gola, tudo igual. Um é 300, outro é 50. Então, nesse primeiro momento, o paciente quer só valor. Isso. Ali, em dinheiro. Ele não quer saber se o seu tratamento é bom, se você usa evidência para isso. Ele não pouco importa. Se você tem pós-graduação lá em Harvard, não quer saber. Se você tem 20 certificados aquela mesma disfunção, você é a pessoa mais renomada, você tem a referência na cidade, ele quer saber preço. Então, isso no primeiro momento de contato, como você falou, no primeiro contato, realmente ele quer economizar dinheiro. Então, ele vai lá no pesquisar, coloca No Google, né? no pesquisar do Instagram, coloca fisioterapia joelho. Vai aparecer 5, ele vai no primeiro, qual o valor, no segundo, qual o valor, terceiro, qual o valor, quarto, qual o valor. E ele vai pegar a pessoa que realmente conseguir, ou dar o valor mais barato, ou utilizar de outras estratégias para a gente conseguir mostrar o valor realmente do nosso trabalho, né? Sim. E é aí que entra um grande diferencial, né? Que assim, eu sempre ensino, sempre venho falando nas minhas redes sociais também, que é sobre essa avaliação. Então, esse primeiro contato, se você só falar o valor, ele vai, não, achei o mais barato. Ele está pescoçando, ele quer valor, ele quer o mais barato. E aí, se você não falar o valor e levar esse paciente para avaliação, então o ponto-chave é você falar assim, não, vamos marcar uma avaliação. Na avaliação a gente conversa, no pessoalmente a gente conversa, ou online também, né? Eu faço também muitas avaliações online. Então, no online a gente conversa, uma reunião fechada, eu e você aqui pessoalmente. Uhum. Paciente para avaliação. Que aí na avaliação você usa toda aquela estrutura, toda a estratégia, que é o que eu também ensino, né?
que é você fazer um diagnóstico assertivo, usar uma comunicação diferenciada, e é você fazer uma amostra ali que já resolve o problema do paciente em pelo menos ali uns 50%. Então, quando você mostra isso tudo para ele nessa avaliação, ele não quer mais saber de valor. Aí você mostrou o seu valor profissional antes do valor financeiro. Aí quando você fala o valor financeiro, aquilo soa mais, nossa, é barato. Porque o tanto de coisa boa que essa fisioterapeuta tem para me agregar, isso sem falar um certificado, né? Não precisa falar que tem certificado de nada. É só mostrar. Tem. E acontece muito do fisioterapeuta querer mostrar o valor dele de uma forma errada. Querer mostrar o valor dele realizando a avaliação pelo direct, a avaliação pelo WhatsApp. Aí acaba todas as informações para o paciente de que a gente vai fazer essa linha de tratamento, a gente vai utilizar isso, querendo vender o peixe, fazer uma questão bem grande para ele. Assim, olha, eu sei fazer isso tudo, mas não é uma forma inteligente, porque ele está tirando tudo que ele precisa de você ali. E ele está realmente só olhando para aquilo como você é uma enciclopédia, né? Você dá informação, ele pega aquela informação, mas ele vai para o mais barato e diz assim, ó, e ela ainda disse isso, para mim a primeira fase é essa, a segunda é essa, a terceira. Então, assim, não adiantou nada, entendeu? Então, assim, não é um bom caminho você querer dar todo o teu conhecimento e mostrar o teu conhecimento nesse primeiro momento. Eu falo que você leva para avaliação e nessa avaliação que você mostra o seu conhecimento, né? Através dos testes clínicos. Então, até na avaliação pélvica tem, né? Os testes para poder saber, né? Essa parte da musculatura do assoalho pélvico, né? Se está fraca, se não. E aí, nesse momento, como eu sou mais da traumato-ortopedia, então realiza testes lá para identificar se o paciente tem uma tendinite do supraespinhal ou do infraespinhal e não simplesmente jogar na balança e falar assim, é tendinite do manguito rotador. Isso. Mas o manguito rotador tem 4 músculos. É tendinite de qual tendão? É do supra, do infra, do redondo menor ou do subescapular? Então, a gente pega aqueles diagnósticos prontos dos médicos e aí, às vezes, você começa a tratar sem você fazer essa avaliação, se você analisar. Aí as chances de errar no tratamento é muito grande. Então, eu sempre falo, quando você vai fazer a avaliação, quando você começa a fazer esses testes, a mostrar um teste deu positivo, deu negativo, o que isso tem? Que relevância clínica que isso tem? Aí você explica para o paciente, você já ganha um ponto assim. Você já está lá em cima para esse paciente, sem você precisar ter nenhum curso, nenhuma pós, nenhum certificado na parede. Ele já te vê com outros olhos. E eu gosto de falar também que a avaliação não é sobre o que o fisioterapeuta precisa saber para o atendimento. É sobre o que o paciente precisa saber dele mesmo para tomar essa decisão. Então, muitas vezes a gente vai para a avaliação, só questiona, anota aqueles questionamentos. No meu caso, o paciente vai para a maca, a gente faz uma avaliação física do assoalho pélvico. Pronto, eu já sei o seu tratamento. E é isso, mas não é sobre isso. É sobre você realmente mostrar para o paciente o que ele precisa para melhorar. E mostrar mais para ele do que para você mesmo o que ele precisa para o que ele está deficitário. Assim, olha, a gente encontrou isso em tal ponto, isso em tal ponto. Então, isso é muito importante para a gente mostrar para ele o quanto ele precisa tomar uma ação para mudar aquela forma de viver dele, né? Aquela funcionalidade que ele está tendo. Sim. Não... E até a comunicação nesse momento, né? Você falar de forma mais clara, falar de forma mais... que ele entende a língua dele, né? Não adianta a gente também querer falar termos específicos, algo que ele não vai entender, porque ele não vai se sentir, né? Eu entendi o que eu tenho. O paciente que entendeu o que ele tem, né? Isso. Até para também fechar o tratamento, mas ele fidelizar em teu tratamento, né? Ele saber o que é importante para realizar uma mudança. Então, eu preciso realizar essas técnicas, esses exercícios, com o intuito de melhorar aquilo, né? Determinada disfunção que ele está tendo. Então, é muito importante a gente sempre deixar claro para o paciente, tanto em relação à linguagem,
quanto também trazer o tratamento para ele, né? Que é sobre ele exclusivamente. E não sobre demonstrar o nosso conhecimento. Sim, é importante essa parte mesmo da avaliação, né? É o nosso pontapé inicial, é o primeiro contato com o paciente. E aí eu gosto muito daquela analogia, né? Assim, é o que a gente vê. Então, a primeira impressão é a que fica. Isso. Então, você passar uma impressão ali de confuso, inseguro, medo, você não sabe se deita o paciente ou se senta, você não sabe se você avalia o braço, a perna, e aí fica naquela confusão toda. Aí você fala, gente, o que eu estou fazendo? O paciente sente. Sim. Você está ali inseguro, você está ali só, como a gente diz aqui em Minas, enchendo linguiça. Isso. E aí também fala. Fala. Então, é muito importante a gente mostrar segurança e posicionamento, né? Até porque quando você vai para um médico e é um médico que fala de qualquer jeito ou nem olha para você direito numa avaliação, ele, num primeiro contato imediato, você talvez saia daquele momento, rasgue a receita e desista do tratamento. Mas um médico que mostra posicionamento, mostra que realmente você precisa fazer o tratamento e não joga a responsabilidade para você. Um médico que diz o que você precisa ser feito, né? Ele não pergunta o que você quer fazer. Ele diz o que você precisa fazer. Então, isso muda muito a forma, né? A conversão, vamos dizer assim. A entrada desse paciente para realizar realmente um tratamento. Então, o posicionamento, saber falar e ter segurança no que você está fazendo é muito importante. A gente coloca uma vida, né, em risco. A gente, apesar de, eu não posso, né, levar uma pessoa à morte, assim, mas você pode deixar ela com deficiências. A gente pode deixar elas com sequelas, isso é muito importante, né? Isso é muito grave. Então eu falo sempre aqui também, gente, é uma vida e essa vida deposita esperanças nas nossas mãos, né? Esperança de voltar a andar, esperança de resolver aquela dor, de voltar a correr, jogar uma bola, Uhum. ao neto. Então, a gente precisa, qualquer paciente que passar, a gente precisa ver como o último, né? Então, esse é meu último paciente, então eu tenho que dedicar toda a minha energia nele para poder resolver o caso dele mais rápido, para poder fazer uma avaliação mais assertiva. E eu sinto conversando, né, que é uma falha, assim, das faculdades, das graduações. O fisioterapeuta, a gente, né, nós já saímos da graduação com essa falha aí na avaliação. É um ponto que a gente não vê ali destrinchado na faculdade, é algo que a gente vê muito ali, né, pelos bloquinhos e uma ficha de avaliação com 20 páginas. Aí você fica naquela assim, gente, o que que eu... Aí você vai para o mercado de trabalho, aí você fala, e agora? Para onde eu vou? Eu uso essa ficha com todo mundo, é uma ficha gigante, onde na graduação a gente demorava ali umas 5 sessões, uns 5 atendimentos para poder resolver. Quando acabava a ficha, já estava na hora de trocar o estágio. Aqui, pelo menos, é assim, né? Onde eu me formei. Então, assim, você demorava muito. E aí a gente vem com essa falha, com essa insegurança na hora de avaliar, o que leva a gente no dia a dia a passar a avaliar com os olhos, a passar a fazer aquela avaliação mais ali rapidinha. A gente acaba perdendo. E quando você vai perdendo isso, a gente vai perdendo a qualidade também do tratamento. Porque você não consegue identificar o que o paciente tem de forma mais assertiva, não consegue identificar a causa da dor, né? Voltado um pouquinho aqui para traumato, você não consegue identificar se a dor no ombro dele é por conta da cervical, ou é por conta do punho, ou é por conta da torácica, você não consegue identificar isso. Então, na avaliação, você investiga isso tudo. E aí você consegue ter um direcionamento mais detalhado ali do que fazer. Descobri que a dor no ombro do meu paciente é por conta aqui de uma discopatia na cervical. Então, eu vou tratar essa discopatia. Não, a dor no ombro dele é uma epicondilite lateral. Então, eu vou tratar a epicondilite lateral e não ficar só no ombro, colocando
Então, esse ponto inicial é uma falha das graduações e que tá tudo bem, né? O fisioterapeuta ele não tem que sair sabendo de tudo mesmo. Isso é super normal. A gente não tá, não aprende tudo, a gente não sai bom em tudo e sabendo tudo. É por isso que tem pessoas, né? Tem mentores que já passaram por isso e já estão aperfeiçoando isso e que estão hoje em dia facilitando a vida de quem quer facilitar, né? De quem quer. O fisioterapeuta sai da faculdade como praticamente serviço voluntário. A gente quer atender todo mundo gratuitamente, a gente acha que só realizando o melhor atendimento em relação a dar o seu melhor, que é suficiente. E não, infelizmente, não é. A gente precisa aprimorar outras áreas da nossa vida profissional, porque eu acredito que o fisioterapeuta ele é um prestador de serviço, ele é uma profissão, é uma profissão constituída especificamente em prestadores de serviço, e a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende a precificar, não aprende a se posicionar, não aprende a realizar uma avaliação que realmente vende o nosso tratamento, porque a avaliação serve para isso também. A gente acha que a avaliação é só para a gente entender aquela disfunção, ter um raciocínio clínico, que é sim, é fundamental para o raciocínio clínico, tanto traumatortopedia, qualquer área da área da saúde, de forma geral. Então, eu preciso de uma avaliação completa para tratar uma disfunção de assoalho pélvico, por exemplo. Tem uma alteração urogenital. Eu preciso fazer uma avaliação proctológica, porque é tudo um pertinho do outro. Então, um compartimento causa disfunções em outros. Então, preciso ter esse conhecimento completo relacionado a disfunções de assoalho pélvico de forma geral. Porém, a gente precisa, sim, ter nossa veia, o nosso empreendedor, né? O nosso ser que sabe ver, que sabe se comunicar e que sabe fechar tratamentos, porque senão a gente vai viver de quê, né? Então, e isso é com todas as boas intenções, de realizar o melhor tratamento do mundo. Porque também não adianta a gente vender naquele primeiro momento, mas não realizar um bom tratamento. Então, isso é importante também, né? Ser um fisioterapeuta completo. Infelizmente, na graduação a gente não aprende isso. Não. E principalmente, como você falou, né? Nós temos que aprender a ser vendedores. A gente tem que vender o nosso peixe, né? Isso a gente não aprende mesmo. Não aprende. Você não aprende a vender ali o seu tratamento, que é na avaliação. Isso não te ensina. Te joga no mercado de trabalho, não te ensina nada disso. E aí a gente às vezes fica submetido aí a fazer, né, tratamentos baratos, bem abaixo do valor. Uhum. E quer fazer trabalhos e trabalhos voluntários, né? Porque o meu tratamento é a longo prazo. Então, assim, não, a gente precisa aprender a vender o peixe também, porque eu fiz a viver, igual você falou, né? A gente vai viver de quê? E na avaliação que aprende, que é o momento mesmo de você fazer essa venda, né? Eu vou falar de forma mais clara, que eu acho que só tem físios, então a gente quer fazer isso. É o momento que você tem para poder falar assim, não, o meu tratamento é isso, a gente vai fazer X e custa Y. Então é a hora que você tem que aprender mesmo a vender o peixe, senão você não vai ficar aí ensinando. E não é sobre pegar mão, não adianta. Você ter 10, 20, 30 anos de formado, não adianta você ter realizado 300 atendimentos voluntários. O importante não é o número de tratamentos que você realizou. Na verdade, é a sua segurança de posicionamento, você saber realizar uma avaliação assertiva e você realmente saber todo que eu chamo de experiência do paciente, né? Que não é a nossa experiência dele, que é a captação, a avaliação, fechar tratamento com qualidade. Então, eu acredito muito que precisa disso bem amarrado, né? Toda essa experiência de atendimento ao paciente. Sim. É tudo nesse primeiro contato aqui, né? Isso. Tem que ter. Existem estratégias, né, por trás disso, onde você mostra o valor do seu trabalho, o valor que está por trás de você ir lá realizar um atendimento e aí poder dar o valor financeiro que o cliente
fazer um esforcinho. Isso. Vou parar para pensar, gasta tanto dinheiro com tanta bobeira, né? Remédio que não resolve, enchi de analgésico e remédios e mais remédios. Se ele parar de tomar remédio e fizer um tratamento, um acompanhamento com o fisioterapeuta, ele vai ter resultados muito maiores, muito mais rápidos. Né? E não de forma imediata e sem uma prospecção de futuro, né? Porque o medicamento só faz isso, né? Tapar um buraco. Então, a terapia tem esse grande poder e a gente não utiliza isso para o nosso bem, para o nosso crescimento profissional. Então, acaba que o paciente, nos médicos, vamos dizer assim, aquela segurança que talvez não veja no fisioterapeuta. E a gente acaba não conseguindo ter tanta propriedade na fala quanto a medicina, porque a gente ainda está engatinhando muito nessa questão de saber se posicionar, saber falar. E eu digo assim, algo que me ajudou muito a tirar esse peso em relação ao valor, que eu tinha medo de precificar, era que o valor não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é em pagar o nosso tratamento, e sim dar a informação para o paciente e ele tomar essa atitude. Então, não é sobre o que eu acho caro e barato, né? É sobre o paciente. Então, talvez aquilo seja caro para você, mas não é você que vai fazer o tratamento, né? É o paciente. Então, você precisa passar a bola para ele. Dizer assim, olha, eu fico com essa responsabilidade, que é grande, de te curar dessa disfunção, e você tem a responsabilidade de me pagar para te dar o melhor tratamento possível dentro dessas condições. Então, é sobre isso. Não é sobre você se sentir inseguro e você achar que aquilo é caro demais para o seu tratamento. Que nos meus alunos, eu vejo que isso é um posicionamento constante. Que é sempre essa fala, mas R$ 1.500, R$ 2.000 por mês para pagar no meu tratamento é muito dinheiro. Mas para quem é muito dinheiro? Para você? Mas fosse para se pagar, não. Quem vai pagar é o paciente. Então, você está sendo até preconceituoso em dizer que o paciente não tem aquele valor para pagar, né? Então, você precisa passar essa responsabilidade para quem é dono dela, que é o paciente e não você. Sim. E nesse momento, eu acho que é igual você falou. O fisioterapeuta, ele não tem essa segurança, eu vejo muito isso, de dar um valor superior por atendimento, porque às vezes ele acha que ele não vale aquilo tudo. Uhum. Não, o valor do atendimento aqui na minha região é R$ 50, é R$ 70, mas por que você não pode cobrar 150? Não, é um absurdo eu cobrar 150 atendimento. É um assalto. Não é, não. Quando você junta tudo isso que a gente está falando, né? Você tem um posicionamento. E não é também só assim, a partir de amanhã eu vou cobrar 150 para atendimento. Não, você também tem que melhorar a qualidade. Uhum. Da avaliação. O primeiro passo é a avaliação. Então, se você não sabe fazer uma avaliação, não sabe identificar a causa da dor do paciente para resolver ali rápido, e você tem um resultado rápido. Eu uso muito aqui, né? Os meus tratamentos é tudo com base na evidência. Então, eu leio os artigos, identifico se o artigo é bom, se ele é ruim, monto um plano de tratamento, por exemplo, para síndrome do túnel do carpo. Então, o que está usando hoje? Qual é o melhor tratamento para síndrome do túnel do carpo, de acordo com os estudos científicos? Eu atualizo os fisioterapeutas que fazem parte da comunidade. Toda semana eu posto atualizações em relação aos estudos. Então, qual é o melhor tratamento para síndrome do túnel do carpo? Aí, quando você junta isso, pega aquelas técnicas eficazes. Aí primeiro avalia, identifica, faz aquela avaliação perfeita. Uma avaliação perfeita que eu falo é em torno de 1h30, 2 horas. Uma avaliação bem completa. E aí depois disso você trata, resolve o problema dele, que antes ele ia demorar uns 30 atendimentos, resolve em 10. Então aí quando você põe na ponta do lápis, 30 atendimentos a R$ 50, por exemplo, né? Fica em R$ 1.500. Mas você resolveu em 10, num atendimento a 150. Ficou os mesmos R$ 1.500, só que você gastou menos tempo
Você usou a sua hora, valorizou o seu trabalho, porque agora você sabe resolver de forma mais eficaz, de forma mais rápida, né? Mais efetiva. Então, eu acho que a gente tá, igual você falou, a gente tá caminhando. Então, a gente precisa caminhar, estamos no caminho certo, né? Mas a gente precisa aí se valorizar. Por que que uma avaliação do físio tem que ser, às vezes, gratuita e uma consulta só para prescrever remédio tem que ser 400, 500 reais aqui, 700? Não existe. Não existe dar uma olhadinha, entendeu? Minha olhadinha já é com um plano de tratamento, e já é embasado em estudos e já é focada para a cura daquela disfunção. Então, a gente não está falando sobre algo paliativo. Só para a pessoa tomar no momento e depois a dor volta. A gente está falando sobre uma cura, né? Nem todo tratamento causa cura fisioterápico, mas a gente tem o intuito disso. Então, vai chegar, vamos dizer, 95% no caminho, mas outra técnica, nenhuma outra área da medicina, né, da saúde, de forma geral, consegue prestar isso ao paciente. Então, a gente tem que olhar isso com os bons olhos, né? Com o positivismo que isso merece. A gente tem um potencial enorme. A fisioterapia é uma área extremamente grande e linda e a gente consegue fazer muitas mudanças. E por que você não valoriza isso? Começando pelo profissional, entendeu? Então, se a gente consegue causar uma mudança a ponto da pessoa não precisar mais do seu tratamento por um determinado tempo ou para sempre, quem sabe, por que você não pode cobrar por isso? Quanto ele iria investir em medicamento? Em várias consultas médicas, porque uma consulta médica você paga R$ 500, 600, dependendo do médico. Você tem um retorno e olhe lá, nem sempre. Às vezes o retorno é só para ler rapidinho os exames que você deu e próximo. Então, assim, a gente precisa valorizar realmente a nossa profissão, porque realmente é transformador e não é para romantizar, porque realmente é. A gente, Sim, não vou dizer que faz milagre porque não faz, mas a gente utiliza de recursos que têm baixíssima contraindicação para dar resultados. E isso é algo incrível. Então, já falou isso, entendeu? sim, exatamente. Proporcionar a cura, né? E assim, ou bem próximo dela, Uhum. sem nenhum efeito colateral, né, que o medicamento traz, sem piorar ali, né, outras coisas. É lógico que tem coisa que assim, a gente não vai falar, ai, não tome mais remédio. Não, tem coisa que é lógico que precisa do remédio e do tratamento fisioterapêutico, caminha lado a lado, Isso. né? Mas essa valorização tem que partir do profissional mesmo, mas antes dele se valorizar, ele tem que buscar também agregar valor na sua profissão, mas agregar o valor certo. Uhum. Não dá nada, né? Igual a gente está falando aqui, fazer um curso, uma pós-graduação de XYZ, mas se ela não vai te ensinar a posicionar no mercado, a captar pacientes, a fazer uma avaliação que fecha tratamento, a vender o seu peixe, Isso. não vai. Você vai continuar com as dúvidas. Eu fiz, assim que eu me formei, eu formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e assim que eu me formei, eu fiquei naquela, gente, eu preciso de alguma coisa, eu preciso melhorar, eu não tenho segurança para atender, eu não tenho segurança para avaliar. Fui fazer com 3 meses de formada, entrei numa pós-graduação aqui na minha cidade e me pergunta se isso agregou em traumato-ortopedia. Não, eu nem lembro do que eu aprendi lá dentro. E muitas coisas que eu aprendi hoje em dia não usa mais. Isso há 5 anos, que já desatualizou, já caiu em desuso. Então é muito assim, é estranho, né? Porque aí a gente acha que a gente vai arrumar a solução para os nossos problemas tudo ali e não Não vai. vai. E assim, eu acho que eu digo sobre o meu programa de mentoria, é que ele é tapa-buraco de pós-graduação. Porque quando a gente está na pós-graduação, surgem tantas dúvidas e tantas dificuldades que você não vê em nenhum lugar.
você não vai encontrar em nenhum lugar. Você não vai encontrar quem te ensine a vender. Nenhum curso que você vai fazer por fora, assim, isso é algo que está sendo implementado agora. Então, agora que você tem a oportunidade de realmente, vamos dizer, tapar esse buraco, você realmente focar em algo que é deficitário no fisioterapeuta, que é captação de cliente, avaliação que realmente vende, realizar um tratamento voltado para vender o seu tratamento e crescer na tua área de atuação, entendeu? Então, a faculdade, pós-graduação, não está preocupado nisso, se você vai crescer profissionalmente ou se você vai acabar a pós-graduação, a faculdade e virar telemarketing. Eles não querem saber disso, né? Diferente de que, normalmente, mentores têm essa preocupação, né? De dar resultado, né? Não é sobre apenas realizar, assistir aulas, é sobre realmente transformar vidas. Né? Mentores transformam vidas dos alunos. Então, assim, é segurar na mão mesmo, Sim. passo a passo. E se não entendeu, a gente vai fazer você entender. Que é isso que você precisa fazer para mudar de vida. E eu estava vendo alguns estudos dizendo que um profissional da fisioterapia que não implementa e deixa o tempo acontecer naturalmente, assim, sem você realmente ir atrás e estudar, demoram 10 anos em uma área específica para você ter um retorno de segurança profissional. E o que é segurança profissional? Você conseguir pagar suas continhas, não é você ser rico, é você ter um pouco de segurança. Então, assim, 10 anos é muita coisa. Uhum. Será? E se você fizer uma mudança de carreira, são mais 10 anos. Então, você está no Pilates e quer ir para a traumatortopedia ou quer ir para fisioterapia pélvica, bote 10 anos aí. Se você quiser começar engatinhando, aí depois vai andar lateral, aí depois vai começar a marcha, para depois correr. Então, assim, 10 anos é muito tempo, né? E se você tiver pessoas que lhe ajudem a diminuir esse tempo, porque com certeza a gente já fez tudo de errado e tudo de certo para entender o que é uma empresa ser feito para mudar. Então, eu recomendo muito você estudar sobre vendas, estudar sobre captação de paciente, estudar sobre avaliações que realmente vendem, porque encurta muito esse tempo, né, de formação, de aprimoramento e de sofrimento, porque é um sofrimento, né, de desgaste emocional, físico e financeiro. Sim. Nossa, e desgasta mesmo, a ponto de ficar assim, eu não quero mais essa profissão, eu não quero mais, eu quero parar. E assim, falando um pouco, né, dos mentores, igual nós somos mentoras, é um trabalho que a gente faz porque ama. Uhum. Eu falo que é porque é um propósito que eu tenho de elevar o nome da nossa profissão, assim, eu já tive várias histórias de, a fisioterapia não funciona, dentro de casa mesmo, sabe? Muitos que aí eu coloquei isso como um propósito. Eu falei assim, não, isso aqui tem que fazer sentido. E o que eu fiz na minha carreira é o que eu passo. Então, assim, mais mastigado, né? Algo bem mais. E eu tenho certeza que você também passou por vários momentos aí. E às vezes as pessoas falam assim, fica lá na internet e fica falando só assim, clica no link, clica no link. Gente, isso aqui dá trabalho demais. Demais. Mas é porque era muito mais fácil a gente ficar na nossa vidinha, no nosso comodismo, atendendo, faturando o nosso faturamento aí dos sonhos, né? Eu sempre pensei em ser concursada, assim, quando eu acabei de formar, e aí eu fui buscar a minha estabilidade financeira, sem ser concursada, e conquistei. E faturava mais que concursados. E faturo, né, atendendo. Então, assim, eu busquei isso, eu falei, agora eu preciso ensinar isso. Eu vou passar isso para frente. Eu não quero ficar com isso só para mim. E eu acredito que é o que passa em você também. Que a gente não fica com isso só pra gente. E que se fosse tão fácil, estava todo mundo fazendo, né? E Pois é. não dá trabalho. É porque o amor fala mais alto. Pela profissão e por querer compartilhar, né? Eu sempre me vi compartilhando conhecimentos. Uhum. Pode ajudar, por que não ajudar? Por que não fazer da profissão um nome maior, né? Ser mais valorizada, reconhecida.
E os fisioterapeutas saber vender seu peixe, saber a avaliação que o paciente fecha o tratamento. Eu já tive muita essa dificuldade de avaliar e o paciente, não, depois eu te procuro. Você tem desconto? E por plano, você atende? E aí eu ficava naquela choradeira e eu acabava assim, cedendo. Foi quando eu comecei a aprender o que eu precisava fazer. E aí, depois disso, nunca mais o paciente pediu desconto, fecha sempre ali na avaliação, sem reclamar de valores. Isso eu já tenho vários alunos em vários lugares que também têm os mesmos resultados. Então, a gente vê como transforma, né? Isso. Eu já perdi muita avaliação também. Chegou o final de avaliação. Eu tive um paciente que ele até falou que tinha muita dificuldade financeira, se eu não podia fazer aquela avaliação gratuitamente. Isso no final dela. Após eu realizar toda a avaliação. Só que eu já sabia me posicionar. Então, eu já fui conduzindo ele para a recepção, já falando o valor para a recepção da sessão dele. E muito paciente que chega só perguntando sobre o pacote, como fica no pacote. Então, assim, realmente é saber se posicionar e acertar logo de primeira, porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai errando, 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 até um dia no futuro se acertar. É. E aí ir tentando fazer, né? Sozinha, caindo, levantando e tenta de novo, né? Mas é bom. O papel dos mentores é um papel muito importante. Isso. Porque realmente aqui, cada aluno meu é uma pessoa especialmente especial. Não é só mais, né? Onde a ponto de ser pessoa igual tem uma aluna que ela me mandou mensagem, ela estava sumida, eu mandei mensagem, minha mãe operou. Então, assim, eu me preocupo. Mandei como é que a mãe estava. Não é só mais um que você não vê, não fala, não escuta, nunca mais, né? A gente É. Muito bom. Muito bom. Estela, aqui, ó, muito obrigada, né? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa, né? Quer falar alguma coisa, complementar? Você quer dar algum recado, Estela? Não, em relação a se você tem interesse em começar na fisioterapia pélvica e aprender sobre toda essa jornada de paciente, da captação até o tratamento, sobre remarketing, você ser, como eu digo, o fisioterapeuta do paciente, né? Você se torna o fisioterapeuta da família, depois que você realiza uma fidelização de qualidade. Então, se você quiser conhecer sobre a fisioterapia pélvica e estruturar toda essa experiência de atendimento ao paciente, eu te convido para o Semeando na Pélvica. Estamos disponíveis com inscrições abertas e ficamos com as inscrições abertas até quinta-feira. Você precisa correr, porque as vagas estão lotadas. Hoje eu passei o dia todo respondendo aluno, por isso que eu estou... Foi uma correria hoje, mas graças a Deus está sendo um sucesso. É uma mentoria continuada, anual, com encontros semanais, com muito carinho, devagarzinho você vai aprendendo a implementar. Como eu falei, você planta uma sementinha, você cuida dela para ela crescendo gradativamente, você colher todos os resultados em menos de um ano. Então é isso. Se estiver disponível lá no link da minha bio, tá lá a inscrição do Semeando na Pélvica, essa mentoria voltada para fisioterapeutas pélvicos, ou quem quiser a área da fisioterapia pélvica. Quem quiser entrar, né? Mudar de área. Isso. Excelente. Eu já sou da Traumato. Sou mais da Traumato Ortopedia, né? E eu vou fazer um evento também, o pessoal aí que não me conhece, né? Eu vou fazer um evento na semana que vem, vai começar na segunda-feira. É um seminário, avaliação que fecha tratamento. Então, eu vou te ensinar ali nesse seminário, nesse evento de 3 aulas gravadas, então pode assistir quando quiser. É online, é 100% gratuito. E aí, nesse evento, eu vou ensinar o físio tudo passo a passo, essa estratégia que está por trás do paciente na avaliação fechar o tratamento com você. Então, o que você deve fazer? Quais são essas estratégias, essa parte do diagnóstico, a comunicação, a amostras. Também dá uma amostrinha ali nessa avaliação, que
faz ele fechar o tratamento. Isso tudo eu vou ensinar nesse seminário. Se alguém quiser participar também, quer vir para a área da traumato, aprender um pouquinho, e não só da traumato, porque essa parte da avaliação você pode colocar em qualquer paciente, né? Seja paciente da traumato, neurológico. Então, o link também está na minha bio. É só ir lá, clicar, fazer a inscrição. E a gente se encontra na segunda, né? Começa assim. Bom, Estela, ó, muito obrigada. Eu adorei te conhecer, tá? Que bom. Foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que o pessoal tenha gostado também. Quero agradecer a presença de todo mundo que participou aqui com a gente, que contribuiu, colocaram comentários. Muito obrigada, gente. Bom, um beijo, Estela, e a gente vai se falando aí. Vamos marcar outras lives. Vamos, foi ótimo. Então tá, um beijo. Tchau, tchau.